Olá, iluminadas, boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu comecei uma série de lives pra gente trabalhar bloqueios e o que nos limitam, né? Então, na primeira live eu contei a história da Mariana, né? Que ela tinha a vida dela estagnada, Voltamos. Olá, iluminadas! Sejam todas muito bem-vindas para essa live onde a gente está trabalhando saberes sistêmicos. Saberes sistêmicos, ele trabalha a nossa ancestralidade, né? Na primeira live, eu contei a história da Mariana, né? Que eu usei um nome fictício para uma história de estagnação. Ela se sentia estagnada, é como se a vida dela não saísse do lugar. Apesar dela estudar, fazer muitos cursos, né? A vida dela permanecia sempre do mesmo jeito. Ela se sentia perdida, parada no tempo. Depois, na segunda live, eu falei sobre o bloqueio 1, né? O medo da mudança. E esse é um dos bloqueios que nos paralisam, né? Esse primeiro bloqueio, ele nos impede da transformação. É o medo do desconhecido. O nosso cérebro, ele quer nos manter na zona de conforto. Aí eu contei a história de uma casa no escuro. Uma casa que a gente não poderia entrar dentro dela e saber realmente aonde estão os lugares certinhos. E sair dessa zona de conforto, daquilo que a gente já conhece, muitas vezes é difícil. Porque o desconhecido, ele nos apavora, né? O desconhecido nos deixa desconfortável. Fazer live, trazer os gatilhos, os bloqueios, também é sair da zona de conforto. É trazer para vocês aquilo que eu venho acumulando em aprendizagem já, com vários cursos, palestras, mentorias, né? Então, fazer uma live toda segunda-feira para falar dos bloqueios também é sair da zona de conforto, né? E o bloqueio 2, aquilo que nos bloqueia, são nossas crenças limitantes, né? Esse é o bloqueio da prisão invisível. Nós estamos aprisionados, mas parece que não. E aí eu contei a história do elefante no circo. Ele foi preso muito pequeno. Então ele tinha uma corda no pé dele. E conforme ele foi crescendo, essa corda ela foi diminuindo, até que ela não precisava mais da corda. Só que o elefante, ele ainda se sentia preso. Ele se sentia preso. Então, aquela corda já não existia mais. Era uma corda invisível. E ele não conseguia sair do lugar. É interessante como os bloqueios, eles nos paralisam, nos deixam estagnados e muitas vezes nós não percebemos, né? E hoje eu vou trazer o terceiro bloqueio, que é aquele que... Então a gente teve o bloqueio do medo, o bloqueio das crenças limitantes, né? E o terceiro bloqueio é o ciclo de repetição. E aí tem uma história muito legal, que é do hamster. Quem conhece aquele ratinho que vive numa gaiola preso e que ele roda e ele não sai do lugar? Quantas vezes nós também estamos nesse ciclo de repetição, né? A gente roda e não sai do lugar. O medo nos paralisa,
Se sentir preso por uma corda invisível também nos paralisa. E repetir ciclos não deixam a gente sair do lugar. Então, quando eu contei a história da Mariana, que ela fazia cursos, que ela buscava estar sempre se aprimorando, mas o medo paralisava ela. O medo não deixava ela sair do lugar. Por isso que ela estava num ciclo de estagnação. E quando nós estamos na nossa zona de conforto, muitas vezes fazer algo diferente nos paralisa. Porque o cérebro ele é treinado para nos deixar na zona de conforto, né? Nos deixar ali sem nos atrever a fazer algo diferente. E o medo, por não conhecer o desconhecido, nos trava. Então, esses ciclos de bloqueios que nós temos e que nos limitam a crescer, muitas vezes nos paralisam de diversas formas, né? São as nossas crenças limitantes que nós aprendemos lá com a nossa ancestralidade, que a gente aprendeu com o pai, com a mãe, com a avó, com a bisavó, né? Então, eles têm uma força muito grande, né? Nesses bloqueios que nos impedem muitas vezes de crescer e que nos limitam, né? Então, o medo da mudança nos mantém estagnados. As crenças limitantes são correntes invisíveis que nos aprisionam por acreditar que não podemos mudar. O ciclo da repetição nos ilude, fazendo parecer que estamos evoluindo, mas na verdade nós estamos no mesmo ponto, a gente não sai do lugar, que é o ciclo da repetição, né? E hoje eu senti no meu coração de trazer para vocês as cartas dos saberes sistêmicos da espiritualidade. Por quê? Porque ele traz saberes ancestrais que falam também um pouquinho da nossa alma. Então hoje eu vou aqui embaralhar aqui para vocês, ó. Vou tirar uma carta pra gente falar um pouquinho a respeito, para ter uma aqui espalhar. Vou tirar uma aqui. Tirei. Ó. Nuances do amor. Assim como em lugares com muita neve é possível perceber as nuances do branco, podemos aprender a ver as nuances do amor. Quando achamos que não fomos amados ou vistos, nossa vida entra num drama sem fim. Internamente, não nos conformamos se não vemos amor quando, por exemplo, alguém termina um relacionamento conosco ou precisa mais do nosso trabalho na empresa, ou os nossos pais não foram carinhosos conosco. Quando éramos crianças, independente do grau do trauma, o amor está presente, e perceber esse amor em suas nuances nos faz ver sentido na forma de amar e ser amado. Então, olá para quem está chegando agora. Hoje eu retomei os nossos bloqueios limitantes, né? Falando do primeiro bloqueio, eu contei a história da Mariana. Eu vou fazer uma breve síntese. Eu contei a história da Mariana e seu ciclo de estagnação. A Mariana fazia cursos, vivia se aperfeiçoando, mas ela sentia que a vida dela não saía do lugar. E a nossa primeira crença limitante, o medo. O medo nos paralisa. O medo faz com que a gente não saia do lugar, né? Esse é um bloqueio muito sério, né? O medo. Primeiro bloqueio. O segundo,
As crenças limitantes. E aí eu contei a história do elefante no circo, né? É uma prisão invisível, uma prisão que nós não vemos, né? Essa prisão, o elefante, ele era bem pequenininho e ele era amarrado por uma corda para não fugir. Conforme ele foi crescendo, aquela corda já não fazia mais sentido e tiraram. E ele se tornou um elefante muito grande. Mas ele se sentia preso, porque ele aprendeu desde criança que ele tinha limites e que daquele limite ele não poderia avançar. Então eu falei do bloqueio do medo, das crenças limitantes, né? E o terceiro bloqueio, que é o ciclo de repetição. Quantos de nós nos repetimos sem perceber? É como se a gente vivesse na roda do hamster. Sabe aquele ratinho que roda, 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 roda? E ele tá sempre naquele ciclo, ele não sai dali. Você pode fazer cursos, você pode tá sempre se aprimorando, mas o medo te paralisa. O ciclo de repetição tu não sai do lugar. Aí a gente chama de estagnação, né? E muitas vezes a gente tá na zona de conforto e o nosso cérebro é treinado para estarmos na zona de conforto. E aí cada vez que a gente pensa em fazer algo diferente, algo para dar aquele movimento na vida, o medo paralisa. O medo nos paralisa. A gente está com visita de Portugal, a minha amiga linda, Ju, bem-vinda. Quanta gente aí assistindo. Que legal. Alunos também, alunas da mentoria. Sejam todas muito bem-vindas aos saberes sistêmicos. Né, com as crenças limitantes, aquilo que nos paralisa, que não deixa a gente sair do lugar, aquilo que nos bloqueia, que nos trava, de viver uma vida de estagnação, né? E quanto a gente pode fazer para mudar essa nossa roda que não sai do lugar, essa nossa roda do hamster, né? Quando eu contei a história da Mariana na primeira live, quem quiser ver as outras lives para entender cada bloqueio e como eles interferem na nossa vida, no nosso crescimento, na nossa prosperidade, na nossa abundância. Porque Deus, ele quer que a gente cresça, que a gente evolua. E quantas pessoas evoluem e outras não saem do lugar, né? E se a gente parar para observar essas feridas, esses bloqueios, quantos traumas, né, que nós carregamos da nossa ancestralidade e que nós repetimos na nossa vida hoje. Olá, Fátima, Alessandra, bem-vindas aos Saberes Sistêmicos. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta com relação aos bloqueios, com relação a entender um pouquinho mais do que eu tô falando da ancestralidade, do que herdamos, né, da nossa tataravó, da nossa bisavó, da nossa avó, da nossa mãe, até chegar na nossa geração e provavelmente, se a gente não cortar certos ciclos viciosos, irão se repetir nas próximas gerações. Isso é bem grave, assim, bem sério, sabe? Quando tu tá estudando profundamente os bloqueios, as feridas emocionais, o que te paralisa, o que não deixa tu crescer, né? Espiritualmente, emocionalmente, realmente a gente precisa olhar para nossa ancestralidade, o que se repete na nossa vida que vem nos limitando e nos bloqueando, tá? Então essas lives, elas ficaram gravadas, se me seguirem lá no Instagram, vocês vão ver a live primeiro que conta a história da Mariana, o primeiro bloqueio que é o medo, que a gente tem medo de avançar,
porque estar na zona de conforto, o nosso cérebro é treinado para isso. Os nossos ciclos limitantes, aquela corda invisível que nos prende em determinados lugares, mesmo quando a gente não está amarrado por nada, a gente se sente preso, né? Com medo de evoluir. E o ciclo de repetição, a nossa história se repete. E se repete, se repete. E a gente não sai do lugar, né? Existem sim, né, tratamentos para essa evolução, existem, né? Mas a gente precisa se perceber em o que está me bloqueando. Você pode até pegar um lápis, uma caneta agora e escrever. Será que eu pertenço ao bloqueio do medo? Do que eu tenho medo? O que me paralisa? Quais são os ciclos repetitivos que eu venho para minha vida, que de repente eu herdei lá da minha mãe, que a minha mãe herdou da minha avó, que a minha avó herdou da minha bisavó? O que se repete na minha vida que eu não consigo sair do lugar, que me paralisa? Né? Quando a gente consegue olhar fora da caixa aquilo que está nos paralisando, nos impedindo de crescer, de prosperar, de ser abundante na vida, qual é o ciclo que a gente está repetindo? Como é que era a vida lá da avó, da bisavó? Como é que era a vida da mãe? O que eu repito agora na minha vida adulta também? E eu senti hoje no meu coração de trazer uma carta para vocês dos saberes sistêmicos e espirituais. Eu tirei uma que fala dos nuances do amor, né? Que quando vocês entraram eu estava lendo. E muitas vezes nós não entendemos por que nossos relacionamentos eles não evoluem, ou ficam estagnados, ou repetem situações lá da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós. Quantos adultos ainda são crianças, né? Porque têm carências afetivas, porque ainda precisam lá nos relacionamentos, em vez de ter uma mulher, ter uma mãe, porque tem alguma história mal resolvida lá na sua história. Então a carta que eu tirei hoje aqui, ó, fala um pouquinho das nuances do amor, né? E chama nós também para nós exercitar o nosso olhar para encontrar o amor nas nossas relações mais difíceis. E não é só o... Saudade também, Ju. Saudade, querida, saudade. E não é só o amor de relacionamento homem e mulher, né? Como é que é o nosso relacionamento com os nossos filhos? Como é que é o nosso relacionamento com os nossos pais, né? Então isso também influencia nas nossas crenças limitantes, nas nossas feridas emocionais. Se a gente retroceder para olhar para o adulto que a gente se transformou hoje, né? O que a gente repete na nossa vida, né? O que a gente vem repetindo que faz com que a gente fique estagnado, não saia do lugar, né? Será que é o bloqueio do medo? Será que a nossa criança ferida, ela não consegue ser adulta e muitas vezes ela se apresenta em situações como criança, Quando a gente não sabe resolver as coisas de forma adulta, que a criança birrenta se apresenta, que a gente grita, que a gente perde a paciência, né? Então, o ciclo de estagnação, trazendo como bloqueio o medo, ciclo de repetição, histórias que se repetem, e as nossas crenças limitantes, não deixem que a gente prospere nem tenha abundância nas nossas vidas. Mesmo que a gente estude,
trabalhe pra caramba, né? Que a gente entra naquela roda viva do trabalha, trabalha e não tira um tempo pra gente, pra olhar as nossas feridas, né? Pra curar a nossa criança interior, né? Pra olhar pra nossa divindade, porque nós todos somos seres espirituais, né? Como é que a gente vem tratando esse corpo físico? Como é que a gente vem tratando as nossas emoções? E eu gosto muito da inteligência emocional, que quando tu aprende a lidar com as tuas emoções, com as tuas feridas, com os teus bloqueios, o teu corpo físico ele já não adoece tanto, né? E quando tu está bloqueado, com as tuas feridas emocionais muitas vezes vindo que baixa a tua imunidade, as doenças físicas elas se apresentam, né? Porque a gente tem toda uma camada, toda uma aura que nos protege, mas quando a gente se descuida do nosso interior, da nossa alma que é muito preciosa, né? O nosso corpo físico ele adoece. Quantas feridas emocionais, quantas coisas acontecem na vida de cada um de nós e que a gente não foi ensinado a lidar. A gente não foi ensinado a lidar com perdas, a gente não foi ensinado a lidar com medo, a gente não foi ensinado a lidar com nossas crenças limitantes, né? Pra gente poder evoluir como ser humano, como pessoa, como ser espiritual, né? Então é muito importante a gente olhar para aquilo que está nos bloqueando, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas angústias. E como é que eu olho para isso, Daisy? Né? Então, olhando de uma forma mais amorosa, né? Procurando ajuda, sim, quando necessário, né? Todos nós precisamos de alguém, não para nos ensinar, mas para andar do nosso lado e nos mostrar o caminho, que muitas vezes nós estamos perdidos. Eu já me senti perdida. As minhas feridas, elas eram enormes. E a gente muda quando a gente reconhece ela. A gente reconhece e vai atrás de ajuda, sim, né? E aproveitando essa live para convidar vocês também para a aula Florescer da Alma, totalmente gratuito, dia 3 de abril, às 19h30. Se inscreve lá na bio do meu Instagram, é Daisy C. Paim, por aqui que vocês estão me olhando, entra lá na bio, se inscreve lá, né, que vocês vão receber o link da aula. Vai ser uma aula fechada, somente para quem colocou lá quero florescer ou preencheu lá os dados que pedem, né? Vai ser uma aula onde a gente vai ter técnicas dinâmicas, né? Para nos curar. Vai ser um momento assim, vai ser um momento totalmente para as mulheres, psicologicamente seguro, vai ser um ambiente seguro, né? Então eu vou ensinar técnicas lá pra gente como autocuidado, né? E apresentar para vocês a mentoria Florescer da Alma. E como o Florescer da Alma transformou a minha vida. E como este método totalmente criado, pensado durante um ano de muito estudo, de muita dedicação para trazer para vocês, mulheres que querem transformar a sua vida. Sair da zona de conforto, desmistificar bloqueios, crenças limitantes, curar a sua ancestralidade, né? Com técnicas avançadas, muita coisa inovadora eu trouxe da Europa, eu trouxe de Portugal, do ano passado, quando eu estive lá palestrando, aprendi muita coisa. E quando a gente vai acumulando muito conhecimento, a gente precisa compartilhar.
compartilhar, para que outras pessoas venham a florescer, a crescer. Crescer como ser humano, crescimento de alma, crescimento espiritual. E quando mulheres se unem, elas se fortalecem. Não podemos viver num ciclo de competição. Nós não estamos competindo. Nós estamos aqui para evoluir. Evoluir como ser humano, como pessoa. Quando uma mulher enaltece a outra, ela cresce, ela evolui, ela prospera, ela fica abundante. E essa abundância a gente compartilha. Por isso esse convite muito especial para no dia 3 de abril, é uma quarta-feira, na próxima semana, se eu não me engano, às 19h30, eu espero vocês. Convidem mulheres que vocês sintam que também precisam desse olhar, desse cuidado, desse carinho, para sair da zona de conforto, para sair da zona de estagnação, para olhar para esses bloqueios que limitam a gente de crescer, de evoluir, de prosperar, de ter abundância em nossas vidas. E aqui em todos os sentidos, tá? Porque eu aprendi num curso que o dinheiro, ele é espiritual. Ele tá na alma, e quando ele vem para a matéria, ele sai. Mas nós todos precisamos dele. E por que muitas vezes a gente tá limitado? Quem lá na nossa família repetia essa estagnação, essa crença limitante com o dinheiro, né? Isso também a gente vai falar um pouquinho. E o ciclo da repetição, que a gente repete situações que vêm lá da nossa ancestralidade, que eu falei para vocês, né? Da nossa bisavó, da nossa tataravó, da nossa bisavó, da nossa avó, da nossa mãe, né? E o que a gente não quer passar para os nossos filhos, para as nossas filhas, né? Em estudos comprovados, nós precisamos curar 7 gerações para não repetir na nossa e nem na próxima linhagem, né? Por isso que muitas vezes ciclos se repetem, porque nós não curamos isso, não curamos em nós, né? E encerrando, né, as mini lives, quarta-feira eu vou fazer outra. Eu senti no meu coração que eu preciso trazer mais informações e eu quero que vocês participem lá nas caixinhas de pergunta. Deixem sugestões, alguma coisa que vocês queiram saber, me perguntem, né? Manda pergunta no direct, manda lá na caixinha de pergunta lá dos stories do Instagram, né? E quem quiser participar também do grupo do WhatsApp, lá diz assim, eu quero florescer, lá eu vou dar dicas, lá eu vou falar um pouco das aulas, lá eu vou falar de saberes sistêmicos, lá eu vou falar de inteligência emocional, inteligência espiritual, das feridas que nos paralisam, de como curar. Então sempre vai ter alguma coisa lá para alimentar essa rede de mulheres, para se fortalecer e para fortalecer os seus lares, suas casas, suas famílias, seu trabalho. Porque quando a gente está bem emocionalmente, o nosso físico fica bem também. E qualquer lugar onde a gente esteja, a nossa presença é de paz e de tranquilidade. Quando estamos feridos, machucados, nós não conseguimos estar bem em lugar nenhum. Então é essa mudança, é sair da zona de conforto, é fazer algo por ti. Por ti. É aquele momento de cuidado teu, contigo mesmo. Quem aí faz isso? Quem aí se cuida? Quem aí se olha e diz assim, eu sou merecedora? Porque todos nós somos merecedores. Mas como que é que você vem se tratando? Como é, mulher, que você vem se cuidando? Isso para os homens que estão aqui. Como é o teu cuidado, né? Com a tua mãe, com a tua avó, com a tua bisavó,
Como é o teu cuidado? Como é o teu olhar? O que vem repetindo na tua vida, né? E como nós podemos mudar? Como nós podemos curar as nossas feridas? Para que o nosso corpo físico não responda com doenças. Então, o nosso cérebro, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas crenças limitantes, os nossos bloqueios interferem. E como eu posso organizar isso para ter uma vida mais tranquila, mais plena e mais feliz, né? Então, para quem chegou agora também, essas lives elas ficam gravadas, elas ficam lá no Instagram. Quem quiser assistir a primeira live para entender a história da Mariana que eu contei aqui, quem quiser entender os bloqueios dos medos, os medos que nos paralisam, que nos tiram o sono, que nos adoecem, as crenças limitantes, as nossas crenças limitantes, aquelas que não nos deixam sair do lugar, aquelas crenças que nós aprendemos com a nossa ancestralidade, né? Que nos mantém na zona de conforto, que nos paralisam, porque o nosso cérebro é treinado para se manter na zona de conforto. Tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que exige de nós movimento para sair do lugar, tirar nós das comodidade, nos incomoda, nos dá medo, nos limita, tá? E o ciclo de repetição, que é a live de hoje, né? Esse bloqueio que é muito sério. Muitas vezes pensamos que estamos mudando, mas na verdade estamos apenas mudando o cenário, enquanto repetimos os mesmos padrões. Quantas vezes então a gente pensa que está mudando, né? Pode até trocar de casa, trocar de emprego, trocar de ambiente, e muitas vezes continuamos com os mesmos bloqueios que nos limitam, com as mesmas feridas emocionais. A gente não prospera, a gente não é abundante nos lugares aonde a gente tá, porque a gente repete ciclos, porque a gente não curou os ciclos. Olá, Soninha, bem-vinda, querida, bem-vinda. Que bom te ver aqui. Fabi, prazer te ter aqui também. Gente, que coisa mais linda tá essa live. Eu tô com um pessoal de Portugal maravilhoso que eu conheci o ano passado em setembro. Sejam todas muito bem-vindas nessa live que a gente tá falando de crenças limitantes e bloqueio. O que nos impede de prosperar e crescer como pessoas de bem. E também convidar vocês para a aula do dia 3 de abril, às 19h30, tá? É uma aula fechada, é um grupo de mulheres VIP, aonde a gente vai olhar pra gente, vamos nos cuidar. Vai ser uma egrégora muito linda, muito espiritual, onde vai ter técnicas energéticas, técnicas de desbloqueio, de coisas que nos limitam. Vou falar para vocês que muitas vezes nós precisamos curar 7 gerações para que ciclos não se repitam na nossa vida. Para que a gente não repita ciclos, né? Não aconteça com a gente, de repente, o que aconteceu lá com a avó, com a mãe, nos relacionamentos. E isso, relacionamentos, não é só homem e mulher. Relacionamento com os filhos, né? Com aquele ciclo que está dentro da nossa casa. E que eles não herdem essas feridas emocionais. Isso é muito interessante, é muito lindo. Quando tu consegue observar o que eu estou repetindo, o que está bloqueando a minha vida, o que eu quero deixar para a próxima geração, quem eu sou. E o eu sou é muito espiritual. Quando a gente começa a cuidar da nossa criança interior, a nossa divindade, quando a gente tem esse olhar amoroso para quem nós somos internamente, nossa,
as mulheres elas florescem. E eu falei uma coisa que eu aprendi, muito linda, numa egrégora de mulheres poderosíssimas. Mulheres não competem, elas se unem, elas se ajudam, elas se fortalecem. E aí elas prosperam, crescem, se iluminem, se fortaleçam. Porque essa vida é tão curtinha, a gente passa tão rápido por ela. E que essas alianças de mulheres que se unem, que se fortalecem, né, com propósito, é tão lindo, é tão lindo. Vivenciem isso. E a gente vai vivenciar isso no dia 3 de abril, às 19h30, num grupo VIP de mulheres com o nome Florescer da Alma. Venham florescer. Esse é um convite da minha alma para cada uma de vocês. E se vocês sentirem no coração de vocês que este é o momento de vocês florescerem, prosperarem e serem abundantes, participem. Participem, porque dali tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, tudo que eu experienciei nesses anos, eu vou estar compartilhando com vocês. E vai ser uma aula maravilhosa. Estou me preparando bastante para trazer muita coisa bacana, de verdade, de coração. E para encerrar essa nossa mini live, que é para ser uma mini live, e hoje se estendeu um pouquinho mais. Se vocês sugerirem que é melhor às 18h30, a gente entra às 18h30. Esse horário já é um pouquinho tarde lá em Portugal, eles estão 3 horas, porque elas participam aqui também. Mas tudo certo, vai ser como tiver que ser. Se vocês tiverem perguntas, façam perguntas. Lá nos stories do meu Instagram, Daisy C. Paim, eu deixo perguntas. Vocês podem deixar respostas. Se vocês querem saber mais um pouquinho o que é curar 7 gerações, o que herdamos, quais são as feridas que muitas vezes bloqueiam a nossa vida de prosperar em todos os sentidos, perguntem lá, que eu vou trazendo para as nossas lives. Então, até o dia da aula, terão mais lives, tá, pessoal? Vai ser segunda, quarta e sexta, mais pertinho eu vou trazer mais assuntos para vocês estarem conectadas e alinhadas com o florescer da alma. Que esse sim, esse vai ser uma expansão de consciência, uma conexão tão forte, espiritual, emocional, intelectual. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, inteligência espiritual, nós mulheres crescemos para um nível muito alto de evolução. Quem aqui não veio para evoluir como ser humano? Claro que cada uma no seu tempo, no seu propósito. Mas qual é o nosso propósito de vida? Se não evoluir, se não crescer, se não nutrir cada célula do nosso corpo com sabedoria, amor, para transbordar o ser iluminado que tem dentro de cada uma de vocês, que tem dentro de mim, e que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. E quem ainda não descobriu, tem essa oportunidade de evoluir, de crescer, de se nutrir e de se curar. De se curar. Eu me curei. Eu me curei. Eu sou uma prova viva de que muitas coisas acontecem na vida da gente, mas que a gente pode evoluir e se curar. E quando a gente se perdoa, a gente perdoa todos à nossa volta. E não necessariamente a gente precisa chegar na frente da pessoa e pedir perdão. Não. Quando a gente perdoa, a gente se perdoa. E não precisa mais conviver com as pessoas que nos machucaram.
Mas o perdão, ele faz a gente evoluir, crescer como ser humano. Então, resumo da nossa live de hoje. O medo da mudança nos mantém estagnados. Não tenham medo da mudança, porque ela nos paralisa, não deixa a gente sair do lugar. Crenças limitantes são correntes invisíveis que nos fizeram acreditar que nós não podíamos mudar. Então, crenças limitantes é uma prisão invisível que nos fizeram acreditar que nós não podíamos mudar. O ciclo da repetição nos ilude, fazendo parecer que estamos evoluindo, quando na verdade estamos rodando no mesmo ponto, sem sair do lugar, como aquele ratinho hamster. Pensamos que estamos evoluindo, fazendo cursos, estudando, e a gente está ali, rodando e não chegamos a lugar nenhum. Então, se você se identificou com essa live, tá? Que sente que esses bloqueios fazem parte da sua vida, me enviam transformar no direct ali, nas mensagens. Quero transformar, que eu te explico como é que a gente pode fazer essa mudança juntas na minha mentoria Florescer da Alma. Então, dá sim para evoluir, dá sim para mudar, dá sim para curar feridas, dá pra gente romper bloqueios, não levar para as próximas gerações, né, nem para essa vida presente, coisas, feridas ancestrais. Nós não vamos voltar no passado para viver o que a gente vivenciou lá, mesmo que a gente esteja repetindo no presente, mas a gente pode curar para o futuro. Estar presente, mindfulness, estado de presença, curar aquilo que nós podemos hoje, agora. O que cada uma está fazendo por si, para se cuidar, para se olhar, né? Para sair da zona de conforto, para não viver uma vida de estagnação. Qual é o nosso propósito? Qual é a sementinha que a gente plantou aqui na Terra que a gente quer deixar para as próximas gerações, para os nossos netos, para os filhos dos nossos netos, e assim vai. Quem foi cada uma de nós, né, hoje? Então, meu agradecimento de coração para cada uma de vocês que participou dessa mini live. E dia 3 eu vou abrir o Oráculo da Vida para essas mulheres que estiverem nessa aula. O Oráculo da Vida, ele é poderoso. E ele vai ser o desenho da egrégora de mulheres que se fortalecem. Egrégora, né? A nossa egrégora, ela vai ser fortalecida pelos guardiões. Cada uma de nós tem um guardião. Eu chamo de anjo. Mas isso eu vou falar mais. Oi, Mary, bem-vinda, querida, bem-vinda. Eu falei hoje de feridas emocionais, dos bloqueios, do que a gente repete na nossa vida. Essa live vai ficar gravada, tá? Tem a live, essa é a 4ª. Tem as lives que vão falar de vários bloqueios, né? De feridas emocionais, do que a gente trouxe para essa vida hoje, que nós herdamos lá das nossas bisavós, avós, mães, o que se repete e que muitas vezes nós não sabemos como lidar, porque não temos o entendimento. Falei sobre inteligência emocional e espiritual. E tô convidando para o dia 3, às 19h30, que vocês preencham lá no Instagram, na minha bio. Tem um link, vocês cliquem lá no link Google Forms, preencham lá, que vocês vão estar sendo convidadas
e vão receber o link da aula, que vai ser uma aula fechada pelo Meet, Florescer da Alma, somente para mulheres VIPs, aquelas que têm um olhar diferenciado para si, que querem se transformar, que querem florescer para a vida. Mas florescer para a vida com propósito, com transformação, que nós queremos deixar para gerações futuras e como nós estamos nos cuidando e nos olhando. Nesse dia também vai ter técnicas, terão algumas atividades, né? Tragam caneta, folha de papel, uma aguinha. Eu vou dar as dicas lá no grupo que eu criei. Quem não tá no grupo ainda, que quiser entrar no grupo VIP de Mulheres que Florescem, me chama lá que eu mando o link para participar do grupo. Lá eu vou dar dicas de mantras, de como cuidar do seu bem-estar espiritual e emocional, para que a gente não repita ciclos na nossa vida presente. Foi um prazer, de coração, assim, de alma, ter estado com vocês, de poder compartilhar o pouco que eu venho aprendendo. E quanto mais cursos eu faço, quanto mais eu participo, quanto mais eu aprendo, mais eu quero compartilhar. Nós somos abundantes quando tudo aquilo que a gente vai adquirindo, a gente divide com outras mulheres. E mulheres que prosperam, torcem umas pelas outras. E assim elas crescem. Fica aqui o meu agradecimento, o meu coração, para que todas vocês consigam agora olhar fora da caixa e ver quais são as feridas emocionais que eu carrego na minha vida. Quais são os bloqueios que me paralisam de crescer, de prosperar, de ter uma vida abundante? Quais são as feridas que prejudicam os meus relacionamentos? E qual é o propósito de eu estar vivendo nesse plano? O que eu quero deixar? O que eu estou construindo? O que eu estou plantando? Para que as próximas gerações colham e lembrem do nosso legado, do que a gente deixou, do que a gente ensinou e do que a gente aprendeu. E saberes sistêmicos, ele estuda a ancestralidade. Nós precisamos curar 7 gerações para que as nossas próximas gerações não sofram com alguma coisa que vem limitando. E às vezes a gente nem percebe. E a gente vem repetindo ciclos. Então foi um prazer estar com vocês nessa live. Quarta-feira, se vocês tiverem algum assunto que vocês gostariam que a gente conversasse, num ambiente psicologicamente seguro, que são essas lives para mulheres que querem florescer para a vida, se autocurar, ter um olhar diferenciado para si, transformar a sua vida, sair da estagnação, sair da zona de conforto, entender os bloqueios que limitam tu de crescer. Manda lá uma caixinha de pergunta lá no Instagram, eu vou colocar uma caixinha de pergunta, respondam lá o que acharam da live de hoje, algum assunto que queiram saber sobre saberes sistêmicos, ancestralidade, feridas emocionais, né? Limpeza energética, que muitas vezes nosso corpo físico adoece porque o nosso emocional não está bem. Eu já estive lá, eu sei como é, e eu sei também como transformar a vida de muitas mulheres, porque eu transformei a minha. E eu sou uma prova viva que as mulheres, elas podem florescer e se fortalecerem e torcerem umas pelas outras, pra gente crescer.
emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todas nós. E que a gente venha florescer. Dia 3 de abril, às 19h30, uma aula preparada com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha dedicação. Gente, eu venho assim, ó, de verdade, estudando faz tempo, de verdade. Muitos cursos, muitas viagens, muito acumulando. Tá na hora de eu partilhar, de eu compartilhar com vocês todo esse aprendizado. E vai ser uma satisfação tê-las, todas vocês comigo. Tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Maravilhosas, poderosas e iluminadas. É assim que vocês devem se sentir todos os dias. Iluminadas. Fiquem com Deus. Beijo, meninas.